Olá, hoje eu tenho a honra de entrevistar o Dr. Matheus Kawasaki. Nós estamos recebendo tanto o Dr. Matheus quanto o Dr. Silvio nos nossos estúdios. Já é o que? A quarta vez, Dr. Matheus? Muito mais, né? Porque a gente fez aquele podcast, são vários episódios, a gente vê aqui várias vezes, né? A gente já conhece o caminho, já. Já são de casa, né? Já de casa. Que honra recebê-lo, seja bem-vindo. Vamos conversar aqui sobre cirurgia plástica e vários outros assuntos, É isso aí, vamos embora. Que legal. E eu quero começar te perguntando como foi que você escolheu a sua profissão, né? Eu sei que provavelmente você teve inspiração do seu pai, que é um médico brilhante, mas você foi para um outro caminho, né, ali na medicina, né? Foi para a cirurgia ali. O que te motivou? Conta um pouco essa história pra gente. Desde pequeno, sempre, né, assim, a gente viveu a medicina com meu pai, né, desde pequeno, a gente gostava muito, né, a gente já participava ali do dia a dia, eu gostava muito de ir pro hospital, mas, curiosamente, eu gostava de ir pro centro cirúrgico e meu pai ia atender as criancinhas na enfermaria. Então, desde pequeno eu gostei daquele ambiente, me atraía um pouco, né, e tem a ver com um pouco com a personalidade também, né, que cirurgia é uma área mais dinâmica, intervencionista, mais resolutiva, vamos dizer assim, né. E tinha mais a ver com o meu estilo de personalidade, assim. Agora, a plástica em si veio depois, né? Tem muito mais a ver com o estilo de vida que a gente quer ter depois, né? Porque, assim, quando eu entrei na faculdade, eu imaginava fazer cirurgia cardíaca, que são cirurgias, né, enormes, assim, maravilhosas, né? Uma sensação incrível, você ver um coração batendo ali aberto, você poder intervir, mudar, salvar uma vida. Mas acontece que isso também depende de muita infraestrutura, né? E acaba limitando a sua perspectiva de trabalho, de futuro, de vida e tudo mais, né? E eu acabei, assim, decidindo por plástica fora do Brasil. Curiosamente, fui fazer um estágio nos Estados Unidos, levar um trabalho que eu estava fazendo lá, né? De cirurgia pediátrica, enfim, era na área de cirurgia digestiva. E conheci o pessoal lá nos Estados Unidos, na Universidade do Alabama, que trabalhava com a cirurgia plástica. E me abriu um outro mundo, que tinha uma visão muito limitada, né? Porque como eu fiz a universidade pública e tinha o hospital público, eu não tinha toda essa gama de opções. Era muito focado em tratamento de queimada, simplesmente queimada, né? Essa é a visão que eu tinha um pouco da plástica, né? E lá, depois eu fui convidado, voltei lá, que é no serviço do professor Luiz Vascones, que é um cirurgião bem conhecido, nos Estados Unidos. E fiquei lá um tempo com eles lá e vi todas as possibilidades. E ele me aconselhou, falou, olha, se eu fosse fazer plástica, eu voltaria para o Brasil, que lá tem uma das melhores formações do mundo, e eu faria lá de volta. Você vai sair de lá muito mais capacitado, melhor formado em cirurgia plástica. Por isso eu acabei decidindo e acabei voltando, e realmente foi uma experiência de vida muito legal. E, de fato, a cirurgia plástica brasileira é respeitada, é reconhecida no mundo todo, e me abriu muitas portas posteriormente também, inclusive para trabalhar, para atuar em outros países fora do Brasil. Legal, e interessante que através de uma viagem que você foi buscar ali, né? Como é importante você sair da inércia, né? Sim, se movimentar. Você encontrou ali a chave que mudou que faltava, porque eu via todas as possibilidades. Eles tinham, tipo, 3, 4 equipes de cirurgia plástica. Uma equipe de cirurgia plástica só de queimado. Era só uma equipe. A queimada hospitaleira era uma equipe. Tinha equipe de reconstrução microcirúrgica, de membros. Tinha equipe de cirurgia estética avançada. Tinha equipe de... era de micro e de infantil. De cirurgia plástica infantil. Então era muito legal, né? Porque a plástica não se limita, né, à estética, né? A cirurgia plástica tem por origem a reconstrução, a cirurgia reparadora. Sim, né? A estética foi bem posterior à plástica reparadora. E tem todo esse conceito da simetria, né, também. Reconstituição das formas, né? A plástica busca trazer a naturalidade, né? O equilíbrio do corpo, né? O que a gente vê muito hoje é as pessoas buscam uma busca um pouco excessiva de resultados irreais, né? Que a ideia da plástica é trazer uma pessoa que está um pouco fora da normalidade para uma situação de normalidade. O que a gente vê hoje é muita gente dentro da normalidade querendo sair da normalidade de uma certa forma, entendeu? Uau. E aí, quando a gente, até entrando já nesse assunto, a gente tem a relação da pessoa com o corpo, né? Ali com o seu corpo, como ela se enxerga e tudo. Isso tem a ver também com a identidade, né? Então muito. É como eu me vejo, né? E aí, como eu me vejo de forma exterior, mas também de forma interior, né? Como você entende que a cirurgia plástica ela consegue unir esses dois fatores? Olha, muitas vezes uma queixa assim, estética ou das formas pode ser uma metáfora de uma dor mais profunda interior, né? Por exemplo, uma insatisfação com o nariz, com a mama, com o abdômen, uma parte do corpo específico,
pode simplesmente ser a face visível de um conflito mais profundo, né? Dos próprios valores, da feminilidade, muitas vezes, trauma, da mulher, né, às vezes. ou da história de vida do próprio paciente, entendeu? Por isso que é importante, quando durante a consulta, você escutar o paciente, a escuta, né? Essa é uma palavra que a gente usa muito em psicanálise, a escuta, e não simplesmente ouvir o paciente, mas escutar de uma maneira um pouco mais profunda, o que de fato está por trás desse desejo de mudança, de melhora. Qual a diferença, doutor Matheus, de ouvir para escutar? Você ouvir, você simplesmente, as palavras entram e saem, é uma reação meio linear ali, né, meio direta. Agora, o escutar mesmo, a escuta, né, como ativa, é aquela que você realmente está concentrando nas palavras, no que a pessoa está colocando. Criando a concepção. E vai além da palavra, né? Você vai buscar o que está atrás do que a pessoa quer dizer com aquilo, dos valores mais profundos, das queixas, dos pensamentos, da significação mais profunda do que ela está dizendo ali para você. Não é simplesmente escutar uma palavra, né? É saber o que aquela palavra representa para a pessoa. Sim. Em algum momento ali da sua jornada, acredito que tenha acontecido, mas... Você se deparou com um paciente que ele precisava mais de uma terapia, digamos assim, de uma conversa ali mais aprofundada, talvez de mais outras consultas de consultório, talvez ele tenha ido procurar para fazer cirurgia plástica, né? Mas que você olhou e falou assim, uau, essa pessoa ela precisa passar por um processo ainda de terapia para depois ela ir para a cirurgia? Aconteceu já algo nesse Olha, linha? na verdade, foi isso que me motivou, percebendo esses sinais, né, durante a prática clínica, que me levou a buscar, assim, um pouco mais de conhecimento na área de saúde mental, na área de psicanálise, e tem me ajudado bastante na prática clínica, né? Porque isso me ajudou a desenvolver uma escuta que me permite perceber esses sinais de uma maneira um pouco mais clara, né? Muitas vezes a pessoa está te falando uma coisa, mas ela está querendo dizer outra, né? Para você. Então, é muito importante fazer essa escuta ativa, né? E quando eu percebo essa dinâmica, eu costumo recomendar aos pacientes um espaço de reflexão, né? Um espaço de reflexão terapêutica antes de tomar qualquer tipo de decisão, antes de qualquer tipo de intervenção. Isso não significa diretamente negar uma cirurgia, mas propor uma pausa ética, para que ela possa refletir um pouco sobre o que está acontecendo na vida dela. E já tive alguns casos de pacientes que depois desse período, de fato perceberam que o que eles precisavam era se reconciliar com o próprio corpo e não mudar o próprio corpo. E nesse caso a cirurgia não estava bem indicada mesmo. Uau. E aí como comunicar isso, né? Tem uma... Porque talvez a pessoa que chega no consultório, ela tá ali com expectativa, né? Sim, ela quer fazer a todo custo então, o procedimento, né? E até isso é muito ético, né? Porque, teoricamente, se o paciente está ali sendo direcionado por um profissional que só quer vender ali, né? Ou só quer prestar o serviço, ele vai, de uma certa forma, desenvolver, né? Aquele procedimento, né? Mas olhar com essa visão e dar esse feedback faz toda a diferença, né? Porque você não vai estar ajudando o paciente. Acho que o foco principal sempre é a pessoa, né? E não a cirurgia, né? É a pessoa, o foco principal de todo o atendimento médico, né? Você não pode descaracterizar, você tem que estar preocupado com o médico, com a saúde integral da pessoa e não resolver um mecânico que vai resolver um problema ali que estava com mau funcionamento. E como comunicar isso, doutor? Tem várias maneiras, né, de chegar conduzir essa conversa e fazer com que a pessoa perceba, entenda que ela não está no momento adequado, né? Agora, em último caso, assim, em última instância, quem é o profissional, quem é o técnico é o cirurgião, né? O médico tem preparo e formação para perceber essa filigrana. E aí sim, você tem que ser meio taxativo e objetivo e falar, olha, prefiro não te operar, não estou de acordo com essa cirurgia, e você tem todo o direito, como médico, se não é uma urgência, uma emergência, você tem todo o direito de abrir mão de seguir com esse tipo de conduta, de tratamento, né? Muitas vezes a pessoa não aceita o encaminhamento, mas você pode, pelo menos, se negar a não causar mais mal para ela. Acho que é o princípio da própria medicina. Primeiro, não causar mal, né? E como publicitário eu acompanho e já fiz várias campanhas relacionadas a esse mundo estético, né? E a gente está vivendo, na minha visão, a era mais deturpada no sentido de imagem, né? Com os filtros, né? Com a própria IA agora que transforma as pessoas, né? Você dá um comando ali e cria-se aquele personagem perfeito, né? Pessoas que são impossíveis ali de serem reproduzidas, mas a gente vê aquele desejo de chegar naquele padrão, né? Como equilibrar essa expectativa, né?
do surreal, eu diria, com a realidade do que um procedimento cirúrgico pode desenvolver. O que eu percebo atualmente está tendo um empobrecimento muito grande dessa relação que a gente está tendo com o próprio corpo, né? Essa relação está empobrecida, né? E as pessoas deixam de viver essa relação e passam a se comparar, só, simplesmente, né? Ela para de viver o corpo dela, a vida dela, e passa a tentar comparar e fica tentando comparar e viver a vida de outras pessoas. Eu acho que esse que é o grande mal dessas mídias, assim, né? Traz uma realidade fora do contexto da pessoa ali, né? Uhum. E isso acaba gerando muita insatisfação, muito grave, porque muitas vezes nem é verdade aquilo que você está vendo, né? É isso. É isso que você está falando da inteligência artificial, ou dos filtros, todas essas mudanças, que você vai ver a pessoa ao viver a cores, não é nada daquilo que você está vendo ali, as pessoas ficam com aquela imagem da internet, do Instagram ali na cabeça, e ficam perseguindo essa imagem que de origem já é falsa, né? Uhum. E muitas vezes pode ser até uma verdade para aquela pessoa, mas não para você, né? Não quer dizer que você tem que ser daquele jeito, né? Então, eu acho que esse impacto acaba sendo ainda maior em pacientes mais jovens, né? Uhum. Que nasceram já dentro da internet. Isso do tempo que não tinha internet ainda. A gente não tinha, acho que a gente é um pouco mais resistente, menos influenciado por esse tipo de mídia, mas ainda assim tem esse contexto, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas o que acontece é isso, há um empobrecimento da relação do seu interior, do seu íntimo com o seu próprio corpo, né? Essa internet quebrou essa relação, então você fica buscando padrões que são completamente fora da sua realidade, né? E ao mesmo tempo eu percebo muito que as pessoas que fazem cirurgia plástica, elas não costumam compartilhar os seus procedimentos. Eu fiz aqui uma abdominoplastia. Sim, porque é como se ela tivesse nascido daquele jeito. Pois exato. Mas aí tem as duas vertentes. Tem quem se expõe demais, que que faz like com exposição excessiva, e tem gente que, ao contrário, que acha que nasceu daquele jeito. Eu acho que o mais correto é não falar nada mesmo, sabe? Perfeito. Porque a cirurgia plástica é uma coisa completamente íntima. Você não fica contando a sua intimidade para os outros, né? E a plástica boa, de fato, é aquela que as pessoas não percebem. Né? Que traz essa ideia da naturalidade. Natural, né? Porque você vai restabelecer o equilíbrio e as formas, não transformar aquela pessoa em uma pessoa fora da normalidade também, não é a proposta original da cirurgia plástica como especialidade médica, né? E para falar agora sobre propósito, né, eu acredito que quando a cirurgia ela é finalizada, tem o processo do pós-cirúrgico, né, e tudo, mas chega um momento que eu acredito que é o momento que traz o melhor resultado, né? Como é contemplar no paciente essa alegria, né, esse bem-estar, esse entusiasmo, porque eu acredito que de todas as especialidades médicas, a cirurgia plástica é uma das que mais trabalha diretamente ligado no bem-estar, né? Na motivação, né? da pessoa. Como é contemplar um resultado brilhante, assim, porque depende também muito do paciente, né? Como essa visão de resultado, assim, como satisfação na profissão. Algumas pessoas podem até dizer que muitas vezes é algo fútil, superficial, a cirurgia plástica, mas a gente vê que realmente uma plástica bem executada, né, tecnicamente bem planejada, dentro de um contexto saudável, traz um ganho de qualidade de vida, na saúde psíquica da pessoa muito grande. A pessoa melhora muito sua autoconfiança, seu bem-estar, ela se sente uma pessoa melhor, acaba sendo uma pessoa melhor para o mundo, para as outras pessoas ao redor também. Por isso que é muito importante selecionar o momento adequado de fazer essa cirurgia. E realmente é muito gratificante mesmo. Acho que não chega... É difícil comparar especialidades, profissões, né? Mas a plástica também tem esse lado positivo, bacana, de impacto real. Também, impacto real na vida das pessoas. As pessoas mudam muitas vezes de estilo de vida, de hábito de vida. Muitas vezes a mudança já vem antes da cirurgia. Porque assim... É uma área extremamente técnica, né? Você tem que estar com todos os parâmetros adequados. Então, preparar o paciente para a cirurgia também é muito importante. Então, nesse preparo, ele já tem uma mudança já na questão psíquica, né? Eu não gosto do termo mindset, mas assim, a pessoa muda, que ela vira a chavinha para entrar num esquema mais saudável, come melhor, perde peso, atividade física, naquela expectativa de poder fazer a cirurgia. Então, acaba sendo até um motivador para a mudança de vida, sabe? Uau. E aí você começa a contemplar que aquele resultado ele passa a ser duradouro, até permanente, né? Porque a pessoa entrou dentro de um novo fluido. A pessoa entra muitas vezes num novo ritmo de vida, sabe? Num ritmo diferente de vida, ela se sente motivada e tudo mais. Por isso que é importante preparar o paciente, que ele também participe do projeto em si, né? Sim. Não é uma coisa
pontual. E que eu acho que acontece muito hoje é que tudo se banaliza, né? Tudo vira comum, sabe? E é uma pena, porque a plástica é uma especialidade extremamente bonita. É a mais longa de formação dentro da medicina, né? Uma das mais longas, assim, são 5 anos no mínimo de residência, com mais 6 anos de faculdade, ou seja, são 11, 12 anos para você completar o processo formativo, né? Eu acho que não é por aí, não é para você fazer 12 anos de escola de formação sólida, consistente, para depois você, tipo, banalizar isso em dancinha, assim, sabe? Em popularizar de uma maneira inadequada. Acho que também o cirurgião, como médico, tem que ter uma certa postura em relação a isso também, sabe? Até na publicidade, para não banalizar, para entender que é um negócio complexo, sabe? Não é um procedimentozinho que você vai ali na esquina, faz, vai embora para casa, tá tudo certo. Essa banalização de tudo. Procedimentos acho que o grande mal do mundo é a Uhum. banalização das coisas, da violência, das coisas ruins, né? Das guerras todas, da própria medicina como um todo, sabe? É de altíssima complexidade. Você não pode transformar isso numa frase, num jargão ou num produto de comercial, sabe? Sim, até porque desvaloriza todo o tempo que vocês médicos empregaram, né? Eu ali acho que naquele além de desenvolvimento. desvalorizar todo o processo, né, formativo de um cirurgião completo, tem também um problema até maior, que é a banalização pro paciente. Então ele acaba entendendo que aquilo é uma coisa tão simples, tão banal, que não tem risco, não tem problema, é sossegado, não deu certo, faz de novo, faça outras vezes, ou então, é tranquilo, eu vou estar bem semana que vem, né? Não entende que é um processo cirúrgico, traumático, tem um tempo de recuperação, tem um tempo para o resultado. Banalizar é ruim para todo mundo, sabe? Não acho que tem que transformar isso em algo, né, de outro planeta, mas tem que dar a devida dimensão e o devido respeito às coisas. Legal. E por falar nisso, em banalização, né, a gente está vendo uma grande leva de jovens, né, ali querendo realizar procedimentos cirúrgicos, né, ali buscar cirurgia plástica. E eu acredito que isso também vem do movimento das mídias sociais, né? O TikTok tomou o mercado nesse público aí entre 12 a 16 anos, né? E eu acredito que esse perfil de paciente precisa da autorização dos pais, aí entra aquele embate, né? Os pais não querem, mas e aí entra a questão do bullying na escola também, né? Então tem vários fatores ali que às vezes a criança até alega isso, né? O adolescente, mas lá na escola os meus colegas falam mal sei lá, da minha orelha, enfim. E aí eles entram dentro de um novo padrão, né? Mas eu percebo que eles não têm maturidade, muitas vezes, para embarcar num processo cirúrgico, né? Como resolver isso, né? Como criar ali talvez uma informação interessante? Não sei se... Eu acredito que é válido em alguns momentos ali, né? Mas como criar um mecanismo ali para que isso seja a forma... Olha, acho que como tudo na medicina, é uma coisa que você não aprende em lugar nenhum, chama bom senso. Pô. Sabe, é bom senso que faz você tomar uma decisão adequada. O que a gente sabe, por exemplo, algumas condições, igual você falou, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos tem uma orelha em abano muito exagerada, que é, tipo, gritante. Poxa, vai ser um sofrimento até ela mexer nessa orelha, porque vai levar um monte de problema para casa, apelido, bullying, tudo mais, a pessoa começa a ter feito um impacto psicológico tremendo. Então, é um caso específico. Se a criança tem esse caso, os pais vêm acompanhados e estão cientes de todo o processo, ok, acho que é um caso que é válido. A partir de 7, 8 anos é possível operar, né? Por exemplo, uma paciente que tem um desvio de septo nasal, um nariz com uma deformidade, alguma coisa. Não estou falando mais de coisa estética, não estou falando de coisas reparadoras que não tem o que questionar, né? Mas queixas estéticas comum em adolescente, de 16 anos mais ou menos, que começa por causa dessas influências de mídia, elas se comparam muito com esses artistas, eles não têm a capacidade de filtrar uma informação adequada, então naquela fase de transformação do corpo muito grande, muito rápida. Então, assim, ele é um momento de vida de um jovem que ele tem muita instabilidade emocional, de opinião, de concepção, não tem uma concepção de mundo ainda adequada, né? Eu acho uma época muito difícil de você propor uma cirurgia de alteração do corpo.
Sim. Porque até o próprio corpo dela ainda está mudando. Ela não se acostumou com aquele corpo e vai fazer um outro, para depois um outro, não é, né? Então, espera ela completar o processo de desenvolvimento, maturação Quantos anos, psicoafetiva. mais ou menos? Eu diria para você de 18 para mais. E tem paciente que nem com 18 está preparado psicologicamente para passar por um procedimento cirúrgico de mudança, de alteração de forma, né? Sim. Por exemplo, principalmente cirurgias mais, assim, impactantes, tipo o nariz ou estruturas mais, né? Agora, por exemplo, uma adolescente de 16, 18 anos com uma mama extremamente grande, você faz um acompanhamento por um tempo, 1 ano, 2 anos, e você vê que realmente ele não está estável, está no momento viável de fazer uma cirurgia, dá para antecipar um pouquinho, porque de fato isso impacta muito na vida dela, psicologicamente e na vida prática. Vai permitir conforto, segurança, autoestima, né, para ela poder seguir a vida numa boa. Sim. Então, esses casos também de caso, desde que ela vem acompanhada com os pais. Agora tem ao contrário, pacientes que não tem nada, não tem problema, vêm com os pais querendo uma cirurgia estética, né, que eu acho um pouco inadequado, eu acabo, né, postergando isso, até a pessoa ter maturidade, capacidade de tomar a decisão por si, e ter uma concepção mais formada da vida, né? E quando eu estava pesquisando sobre você, né, montando a formatação da nossa conversa, um fato que me chamou a atenção foi a sua busca pela psicanálise, né? Sim. Porque, poxa, você já está numa carreira super bem sucedida como cirurgião plástico, né? E eu acredito que deve ter surgido alguma inquietação ali, né, no seu coração, no seu propósito, na sua missão de vida. O que te levou a mergulhar nessa área da psicanálise? Olha, é justamente esse ponto que a gente está conversando, né? Que muitas vezes a queixa estética, ela é um sintoma, muitas vezes, de uma dor mais profunda, uma dor psíquica ali que você vê no paciente, né? Ele não consegue traduzir isso para você em palavras, mas ele vai buscar uma solução mágica, talvez numa cirurgia, achando que ela vai mudar uma parte do corpo, vai mudar a vida dela. Por consequência, né? Então, é para entender melhor o ser humano, para oferecer uma ajuda maior aos pacientes, saber identificar isso de maneira mais clara, mais precisa, né? Eu também acho interessantíssimo essa área, acho que é muito mais difícil você tentar buscar suas razões interiores, né, fazer essa viagem interior, do que mudar uma coisa externa no corpo, sabe? Então, foi esse interesse por esse outro lado da cirurgia plástica que me levou à psicanálise. E isso é muito empático, né? Porque eu acredito que talvez deve existir outros cirurgiões plásticos que são psicanalistas, mas é um caso muito específico, cara, né? Eu acho assim, Diego, eu acho que deve até ter, único, mas assim, né? Eu não... Eu gosto de falar, eu vou vivendo assim, a vida e vou buscando sempre um degrau assim, melhorar, buscar uma nova abordagem, uma nova forma de ver, de fazer as coisas, né? Eu de fato, nunca tive essa informação, não conheço nenhum colega que tem essa formação, que atue nas duas vertentes, né? Mas o que eu posso te dizer é que ajuda demais no consultório e oferecer também um serviço maior, porque muitas vezes o bisturi pode levar um sucesso, mas também pode aumentar a dor do paciente de uma certa forma, se ela não estiver preparada para a cirurgia. É isso. Até principalmente no pós-cirúrgico, né? Quando ela vai enfrentar ali aquele... eu acho que assim, tem aqueles transtornos dismórfico corporal, né? Que é um transtorno de dismórfico corporal, é uma patologia que é muito subdiagnosticada na clínica. As pessoas ficam só focadas pensando na cirurgia e tal. Mas quando você percebe alguns traços, como, por exemplo, pacientes que têm uma queixa obsessiva, num problema específico, ou em problemas mínimos ou inexistentes, pode ser um transtorno dismórfico, pacientes que já passaram, que têm queixas de insatisfação recorrente depois de vários procedimentos seguidos, pacientes que têm uma resistência a seguir as recomendações e orientações médicas. Isso até te protege, né, também, né? Uma vez que você faz então, uma ansiedade intensa em relação ao resultado, uma ansiedade intensa em relação ao corpo, né, com prejuízo social, profissional, ou pacientes que você não percebe aquele ganho de autoestima esperado, mesmo depois de uma cirurgia bem sucedida. Então, são traços que você vê que a pessoa tem um desentendimento entre o que ela entende do corpo dela e da realidade, né? Então, esses casos são os casos que você precisa de dar um apoio além da cirurgia plástica. Muitas vezes, a plástica, em vez de ajudar, pode acabar até atrapalhando. Sim. Então, você tem que saber identificar isso e filtrar isso também, né? É incrível essa sacada, porque eu entendo que o paciente, quando ele toma a decisão,
e ele vai embarcar dentro de um novo projeto, porque querendo ou não, é um novo projeto de vida ali, né? Ele já vai estar... É impactante, né? Porque é uma cirurgia, né? Tem corte, tem cicatriz, tem risco, tudo isso envolve, né? E aí ele vai estar preparado emocionalmente para viver todo esse processo, né? Então isso é muito não, importante. você tem que estar sempre atento a isso, que não deixa de ser um estressor maior na vida da pessoa. Então eu falo para os pacientes, tem que estar tudo alinhado para uma cirurgia correr bem. Então assim, ela tem que estar em boas condições de saúde, né, em boas condições familiares, assim, com apoio, com suporte em casa, em boas condições financeiras para poder vai ficar um pouco arcar, fora do trabalho, né? Tem os custos todos envolvidos, tem os imprevistos, né? Tem que estar alinhado também com os problemas de trabalho, para você não operar e ficar ansioso para voltar a trabalhar, ou ficar ausente e tudo mais. Então você tem que alinhar todos esses fatores. Quando você consegue alinhar tudo, a cirurgia vai dar certo. Então, você vê que não é tão simples assim, não é chegar a operar e ir para casa, né? É essa banalização que me assusta e me preocupa, porque muitas vezes o paciente esquece que ele tem que se preparar em todos esses aspectos da vida para poder fazer uma cirurgia e poder se recuperar, né, de uma maneira adequada, passar por esse processo. Porque senão é dor de cabeça na certa. Imagina você operar e depois não, tem que trabalhar semana que vem, poxa, agora eu não posso ir porque eu tô com isso aqui, aquilo ali, não dá para eu ir. Então tem que programar e planejar direitinho, senão isso gera mais ansiedade, gera mais desconforto ao paciente do que outra coisa. Né? Mais uma vez eu reforço a importância dessa conscientização, né? Então, como esse trabalho que você está desenvolvendo é relevante, né? Você tem que levar de uma situação boa para uma melhor, né? Exatamente. Então, mas isso, a psicanálise é que dá um fundo para isso tudo, né? E é lógico que você nunca pode deixar de abrir mão de aperfeiçoamento técnico, né? Então, tipo assim, todos os anos sempre em congresso, participando de eventos. E para o cirurgião, o maior reconhecimento para ele não vem tanto só do paciente, mas principalmente quando você é reconhecido pelos outros cirurgiões, né? Pelos outros colegas que te procuram, né? ou pessoas do próprio segmento de saúde que te procuram porque sabem da sua excelência no trabalho. Então, esse é o grande reconhecimento para um cirurgião. Quando os colegas começam a te procurar, quando você participa realmente da formação, do desenvolvimento da própria especialidade. Por isso que você está sempre engajado com isso. Né? E como foi desenvolver o Hereditar, né? Esse programa em parceria com seu pai, né? Como foi resgatar essa troca? Talvez vocês tiveram trocas que há muito tempo vocês não tinham ou até nunca tiveram, né? Por conta da correria, né? Do dia a dia. Na verdade, assim, acho que a vida tem que ser dinâmica, né, Diego? A gente tem que estar sempre mexendo nas coisas para descobrir novas possibilidades, ver novas perspectivas de futuro e também agregar alguma coisa para as pessoas, para o mundo em si. A gente não pode passar aqui inerte, né? Tem que multiplicar seus talentos, né? Então, meu pai, poxa, estava esse tempão todo, tá já assim, diminuindo a carreira dele. Eu acho que pessoas igual ele, com 50 anos de experiência, parar de trabalhar é igual você pôr fogo na biblioteca de Alexandria, com ele, né? Então, você não pode deixar esse conhecimento morrer com ele. Em paralelo, dá uma face, uma abordagem um pouco mais atual para todo esse conhecimento de 50 anos. Porque, poxa, eu também, assim, meu maior projeto de vida são meus filhos, minha família, né? Minha profissão é meu meio de viver, de trabalhar, me dedico e tal, mas meu projeto pessoal é minha família, né? Meus filhos. O seu bem mais importante. Então, meus filhos já estão todos encaminhados, assim, né? Estão todos já criados, assim. Minha filha com 26, fez aniversário hoje, minha filha. Sério? 26 anos. O outro vai fazer 23, o outro vai fazer 20. Então, já estão todos encaminhados, fazendo faculdade, já estão formados, trabalhando. E passar essa experiência, acho que para os outros, porque, assim, de fato, eu posso ser bem honesto, eu sou super realizado e feliz com o que a gente tem como família, muito estruturado, muito, assim, a gente se apoia, todo mundo se ajuda, todo mundo vai para frente, sabe? Todo mundo bem. Então, é passar isso para frente, sabe? Porque que não é tão complicado você ter 3 filhos, que não é tão complicado você criar filhos, fazer eles dar certo. E acho que o grande tesouro de qualquer ser humano é você poder deixar para trás alguém melhor que você, sabe? Então, acho que isso, nesse ponto, eu já estou praticamente realizado, né? Agora, por isso que eu posso dedicar até mais para minha profissão. Porque como ser humano, acho que é isso, cara. Você poder deixar a terra e deixar uma pessoa melhor que você no seu lugar, né? E o legal é que esses ensinamentos que vocês compartilharam, né, no programa, vão ser eternos, né? Então, e outra, a gente fala de valores, não fala de, né, não fala de conceitos, a gente fala de valores, é muito diferente. O conceito muda toda hora. O valor não sai da moda. O conceito pode mudar toda hora, né? Porque, igual medicina é a ciência das verdades transitórias. A cada 5 anos você mudou tudo, entendeu?
técnica cirúrgica plástica mesmo, toda hora está mudando, tem inovação e tudo mais, mas valores, princípios acabam sendo sempre permanentes, né? É por isso que eu acho que essa base, em termos de psicanálise, por exemplo, essa busca do conhecimento da parte interna, não só ficar na casca, na superfície, porque as pessoas têm essa impressão do cirurgião plástico, né? Que é uma pessoa que trabalha só com a casca, com a superfície. Mas, na verdade, a gente está mexendo no mais íntimo da pessoa, muitas vezes. Aquele trauma que ela tem desde a infância, que ela não conseguiu resolver, ela conseguiu agora porque não tinha dinheiro, porque não tinha oportunidade, porque teve filho, né? Porque mudou completamente o corpo. Você chega a pessoas, às vezes, arrasadas, assim, tipo... Você faz uma cirurgia convencional, fica tão legal, a mulher muda tanto de vida, ela é outra pessoa. Você vê uma mudança, né? Meninas, muitas vezes, que são aquele comportamento meio embotado, né? Faz uma cirurgia, se sente melhor, mais feminina, melhor autoestima, volta depois de ser com o namorado, mudou de vida, entrou na faculdade. Cara, a vida desenvolve, sabe? Você tira uma trava da pessoa. Mas é importante ter essa percepção fina para poder fazer isso no momento certo, né? E da forma correta Da forma também, correta, né? É isso aí. Doutor Matheus, a gente está concluindo essa conversa riquíssima aqui, incrível. Eu tenho uma última pergunta para lhe fazer, que é sobre um fato ali que você vivenciou durante essa sua jornada promissora como médico. Teve alguma situação específica ou um momento específico que você passou, que você lembra e fala assim, uau, como foi importante, como é importante eu ter decidido por essa profissão, por seguir essa carreira? Olha, em termos da cirurgia plástica, assim, que eu posso te dizer, várias vezes a gente tem essa percepção. Isso aqui é o mais gratificante que a plástica pode me trazer, sabe? Esse impacto real e direto na vida das pessoas. Poxa, eu não salvei vidas, mas mudei vidas, sabe? A pessoa fala, plástica, né? A gente não salva vidas, mas a gente transforma as vidas sim e faz pessoas melhores. Se você consegue trabalhar a plástica de maneira ética, consciente, tecnicamente, né, de ponta, você tem que estar sempre atualizado, você não pode parar no tempo e no espaço em termos de formação e de como lidar com o paciente, né, ainda mais nesses tempos difíceis, né, de verdades transitórias, tudo muito fluido, tudo muito, muito instável, né? Você ter uma solidez de valores, de princípios, isso serve de um porto seguro para o paciente também, para ele saber que está tomando uma decisão consciente. E se ele não sabe tomar uma decisão, você tem que tomar por ele. Tipo, não está na hora de operar, né? Você tem que saber negar, né, o paciente também, porque às vezes ele não tem a capacidade de decidir ali. Então, você tem que ter essa consciência, né? Mas, assim, posso dizer que em várias situações, né, de crianças pequenas, pessoas mais velhas, situações de reconstrução de mama, situações de cirurgias estéticas convencionais, aquelas mães que, poxa, tiveram filho, o corpo mudou, ela não se reconhece mais no espelho, né? Tem aquele desequilíbrio interior-exterior, começa a afetar a vida dela social. Pacientes que têm grandes perdas de peso, né? Que tem aquela alteração grande do contorno corporal. Então, você traz conforto, alívio, melhora de qualidade de vida. Então, isso é muito positivo. Então, é que para mim, cada paciente é único, né? Então, se eu falar para você, todos os casos para mim foram especiais. Não posso falar um especial porque estaria sendo injusto com os outros todos, entendeu? Sim. Todos são especiais para mim. Todos trazem grande gratificação porque eu gosto muito do que eu faço. Então, isso me ajuda muito também. Então, não chega a ser um trabalho, chega a ser uma diversão ali, quase. Uau. Eu tive a honra de conversar com o Dr. Matheus Kawasaki sobre cirurgia plástica, sobre psicanálise e vários outros assuntos, sobre propósito, legado também. Dr. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez, essa casa é sua, fique à vontade, sempre volte aqui porque você tem muito conteúdo para compartilhar. Parabéns pela sua missão. Muito obrigado, de parabéns com a equipe de vocês também, é só me convidar que está disponível. Combinado, tá, e até a próxima. Até a próxima, tá? Um abraço. Você que nos assistiu, compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, envia aí para o máximo de pessoas e até a próxima. Até a próxima.